E o controle aumenta num terceiro patamar, quando essas instituições que estão no segundo patamar são financiadas pelas grandes corporações, pelas grandes multinacionais, pelas grandes empresas, ou seja, aqueles grupos que estão com um controle maior das riquezas e dos produtos que podem ser comercializados e que são de interesse da população. Então, você precisa de tecnologias de ponta, você precisa de celular, de televisão, de computador, você precisa se alimentar com certos alimentos, que senão você não vai seguir o que é determinado. Você precisa vestir certas roupas, porque é aquilo que está dizendo a moda, e você tem que seguir a moda. Então, todas as grandes empresas vão atuar nesse monopólio para distribuir as falsas necessidades, aquilo que nós precisamos para sobreviver, o consumo desenfreado, não é? Esse sistema de consumo. Isso vai alimentando esse terceiro patamar de controle mundial, que são as corporações e as organizações. E acima deles, num quarto patamar, se encontram os governantes, os políticos, né? As forças militares, o sistema legislativo, as leis que são colocadas, para colocar o quê? A humanidade sob controle, diante de regras e normas de condutas morais, para que ninguém saia dos padrões do que é certo e errado, para que a humanidade, os escravos, continuem vivendo da forma como está sendo estabelecida, ordenada e conduzida pelas leis, pelas constituições, pelas normas daquele país e daquela nação. E por trás disso existe todo um interesse mundial de manter cada país dentro do controle, para que a população continue seguindo uma agenda, um caminho, uma direção que eles querem. Como é que eles controlam isso? Através das corporações, por exemplo. Indústria farmacêutica, dando as soluções para todas as doenças que eles mesmos criam. Indústria alimentar, conduzindo a humanidade para uma alimentação que, na verdade, conduz cada vez mais rápido para a morte, para o envelhecimento e para as doenças, né? A gente tem que despertar para essa consciência, perceber o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos inserindo dentro desse sistema, justamente buscando todas essas distrações para manter a nossa vida dentro de um status, dentro de um padrão, que é justamente o que eles querem, justamente o objetivo que eles querem que a gente chegue, é esse, e nós estamos seguindo aquilo, cegamente, muitas vezes sem nos questionar por que estamos fazendo isso, só porque nós aprendemos, né? Só porque a nossa família ensinou, só porque a escola nos ensinou, só porque eu adquiri um diploma, eu tenho essa capacidade de ter essa autoridade. Na verdade, eu estou trabalhando para eles. Eu ainda sou escravo. Eu estou servindo ao sistema. Eu não estou livre do sistema. E realmente é muito difícil estar livre dele. Justamente porque acima dos governantes, e isso inclui também os presidentes, primeiros ministros, né? Toda a classe política, que também é um jogo de manipulação. Todos os partidos políticos servem a esse controle maior, não importa se é a esquerda, se é a direita, se é neutro, não importa. Todos servem a essa manobra de controle, de manter a população dentro de uma linha. Acima dos governantes estão o quê, gente? Os sistemas bancários, o sistema financeiro, os bancos mundiais. Então, todos os países possuem os seus bancos centrais, eles imprimem dinheiro, eles criam dinheiro para manter a humanidade numa ideia de que você precisa daquela unidade, daquele sistema econômico para conseguir as coisas. Então, eles controlam a humanidade, principalmente e basicamente através dos sistemas financeiros. O dinheiro é que manda. Se nós entendemos até agora esses 5 patamares, sistema financeiro, bancos mundiais, governos, forças militares, políticos, sistemas de poder, organizações multinacionais que controlam o monopólio dos produtos de consumo, das tecnologias, sistema educacional, mídia, cultura, entretenimento, crenças religiosas, tudo para manter a humanidade presa, distraída, com falsas crenças e falsos conhecimentos. Manter a população escrava nesse patamar, sem deixar que ela saia. Aqueles que conseguem sair e atingir níveis cada vez maiores, acham que estão tendo sucesso, acham que estão atingindo a riqueza, a prosperidade, até chegam na classe alta, né? Muitas pessoas pobres chegam até a ficar ricas, né? E acham que estão no poder, como um presidente, um primeiro-ministro, né? Um dono de multinacional, estão trabalhando para grupos acima deles, estão servindo ainda como escravos, mas ainda fazem parte desse sistema e acham que estão ganhando, que estão livres, né, de alguma coisa. Não estão livres de nada. São meros escravos ainda.
Acima desse controle, nós falamos agora desses 5 patamares, né, que a população é simplesmente escrava, é gado, existe ainda no 6º patamar as agências de inteligência, que existem muitas aí no mundo, por exemplo, a CIA, a KGB, né, a ABIN aqui no Brasil, que servem como um sistema de monitoramento e controle de segurança do Estado, do país, da nação. Se for preciso, eles vão monitorar a nossa vida 24 horas. Eles vão saber de tudo que acontece com cada ser humano da Terra. Vide o caso conhecido aí do Snowden, né, que expôs ao mundo como essas agências atuam, né, através de monitoramento via internet. Isso já está explícito, todo mundo sabe disso. E essas agências de inteligência são financiadas por outros grupos acima, nós vamos chegar lá. Essas agências de inteligência, de espionagem e de informação, como a CIA, por exemplo, elas estão aí, muitas vezes trabalhando para os governos, né? Os governos sabem que estão servindo a essas agências aí. Muitas coisas que nós achamos na nossa vida, né, que nós estamos fazendo em liberdade, nós não estamos. Inclusive agora aqui, eu estou falando para vocês tudo isso, vocês estão aí no bate-papo, participando da live, né, mas nós estamos sendo sim observados. Existe um olho aí que tudo vê, está observando a gente, e eu dou até a boa noite para ele aí, se ele estiver assistindo, seja bem-vindo ao canal. Essas agências de inteligência, elas atuam minuciosamente e ocultamente, e muitas vezes o que nós chegamos a compreender delas é apenas um teatro, é apenas as aparências do que ocorre por trás, né? Para ter uma ideia, os bancos e os sistemas financeiros, dependendo do protocolo que eles têm, eles atuam juntos com essas agências de inteligência. Então, assim, é muito complexo a gente entender a relação entre esses dois lados. Mas os próprios governos estão abaixo dos sistemas financeiros mundiais, né, dos bancos centrais de cada país. Só que para existir um sistema financeiro, um banco central, cada país precisa ter o quê? Um lastro, precisa ter algo que vai sustentar aquela moeda daquele país. Esses grandes países têm o quê de lastro? Teoricamente, seriam os minérios, ouro. E vocês estão lembrados quem que estava atrás dessas riquezas minerais, no início da história, quando eu estava contando? Quem eram que estavam atrás desses minérios, né? Então, eles criaram um sistema de valor para a humanidade ficar escrava em cima desse sistema. Então, está tudo amarrado, né? Nós temos que compreender que nós fazemos parte dessa pirâmide, começando lá de baixo, a população que não tem nem ideia do que está acontecendo, depois todo o sistema de mídia, de entretenimento, de cultura, de educação, de religiões, de informação e conhecimentos mentirosos para condicionar e doutrinar a gente. Aí entram as grandes corporações, organizações que detêm o poder do consumo dos produtos, daquilo que nós precisamos comprar, né, para levarmos nossa vida. Preciso ter um carro, um apartamento, uma roupa, uma tecnologia. Eu preciso possuir coisas. E as grandes corporações, as grandes empresas, controlam esse sistema de consumo e de produtos. Os governos, os presidentes, os políticos, os governantes, né, supostamente deveriam trazer melhores condições para que cada país, cada estado, cada cidade tenha capacidade de viver uma vida cada vez melhor, em todos os sentidos. Só que, muitas vezes, mesmo que eles tenham boas intenções, que a maioria não tem, porque eles querem apenas o bem deles nessa pirâmide, eles querem manter o degrau na escala da pirâmide e permanecer lá em cima, eles vão servir a quem está acima deles. Então, nenhum presidente, nenhum governante, na verdade, tem poder. Eles acham que tem poder. Eles servem a uma ordem superior, a uma agenda superior a eles. Aí entra o sistema financeiro, os bancos centrais, né, que imprimem dinheiro e trazem a economia e a sustentabilidade econômica de cada país, né? Então fica tudo amarrado, tudo controlado. Ninguém consegue fazer nada sem obedecer essa estrutura de poder que eles criaram. E as agências de inteligência atuam por trás, monitorando e controlando a humanidade para que as coisas fiquem, né, dentro dos conformes, para que nada saia do seu devido lugar, para que o controle seja cada vez maior. E o monitoramento assegura isso, né? Diante desse sistema, eles criam as situações para que a população escrava entre em conflito dentro dela. Aí surgem as classes sociais e deixa todo mundo lutando e competindo entre si justamente para ter uma vida melhor, sem oportunidades,
porque todo mundo está caminhando para a morte. E como ninguém quer morrer, as pessoas vão só pensar nisso. Então ninguém consegue olhar acima desse patamar. A vida é simplesmente uma luta por sobrevivência e competição em busca da felicidade, da prosperidade, da saúde. Então, cada um vai pensar em si. O egoísmo exacerbado.